Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. É um lugar doce aqui. Nestas horas noturnas, neste lugar chamado Melbourne. Percebem, eu sei onde estou. Não há mistério aqui. Os seres humanos sempre querem elevar aquilo que é Deus, aquilo que é o Espírito, aquilo que é inato, até uma plataforma muito elevada. Os seres humanos desejam colocar a energia que vocês chamam de Espírito nas nuvens, apenas um pouco separada da humanidade. E essa é a coisa mais segura para vocês. É seguro porque então, quando chega o momento de orar para aquela entidade divina que está no céu, vocês podem estar separados. A ideia de que vocês possam estar juntos, de que um possa ser o outro, é confuso. É também mais fácil para vocês reivindicar que vocês estão em contato com um poder superior, que então eleva vocês. É mais fácil ser carregado nas asas de um ser espiritual até um lugar de cocriação do que reivindicar que isso possa estar em seu interior. É um lugar doce aqui. Percebem? A verdade é esta. Se de fato existe divindade em cada um de vocês, isso significa que o Criador e aquilo para que vocês oram e aquilo no que vocês meditam está sempre com vocês. E tudo o que você é e que aconteceu hoje é conhecido. Isso significa que à medida que eu me sento diante de vocês, eu sei onde estou e não é um mistério. Vocês não precisam se imaginar o que estão fazendo, porque eu sento-me com vocês o tempo todo. E isto muda a forma como vocês pensam sobre o Espírito. E para alguns é confortável e para outros é desconfortável. Mas apenas pense. Quando você senta-se para meditar, quando você decide cruzar aquela ponte de suas 3 dimensões para um lugar multidimensional, quando você começa a revelar para Deus aquilo que está em sua mente, você pode parar por um instante e saber que o que quer que esteja em sua mente é conhecido por Deus agora. Nós dissemos a vocês no passado, nós demos um conselho, dando a vocês coisas para pensarem as formas como orar, se você escolher. E a melhor ainda permanece esta, isto é, reconhecer o fato de que o Espírito tem estado com você durante todo o dia. E não importa quais sejam os temas, os problemas diante de você, todos eles são conhecidos por Deus. Reiterá-los é repetitivo e nem mesmo honra a crença de que o Espírito está com você o tempo todo. Portanto, a melhor coisa a fazer é ficar em silêncio, e se for dizer qualquer coisa, seria então: querido Espírito, mostre o que eu preciso saber. E isso então traz o tema dos ensinamentos desta noite. E este não será um evento de resistência. A energia que é trazida para vocês com toda doçura
Nisto que vocês chamam canalização, não precisa ser algo demorado. Pode ser emocionante, pode ser curto, pode ser direto ao ponto. Mas há coisas que eu quero dar a vocês. Há coisas que eu quero dizer a vocês que vocês precisam saber. E elas vão melhorar a magnificência de quem vocês são. Eu vou revelar a separação, a quebra, que acontece quando você chega ao planeta. O sistema que está aqui, as ferramentas que você tem devido a isto, as coisas que você intuitivamente sente, que são reais. Todas essas coisas se ocultam de você. Você precisa procurá-la, você sabe disso. Porque é necessário livre escolha, intenção, uma intenção que é pura, para fazer as perguntas e ir até aquele lugar onde você cruza a ponte e descobre o que está em seu interior. Em algum nível, todas as principais religiões e sistemas espirituais do planeta reconhecem isto. E em 3 dimensões, alguns deles requerem promessas, assinaturas, afiliações, reconhecimentos, confissões. Mas é sempre o mesmo. Alguma coisa precisa acontecer para que o ser humano diga, eu acredito. E não é diferente aqui, pois esta é a intuição que vocês têm quando chegam. E eu vou atravessar com vocês esse tema. Eu vou pedir ao meu parceiro para ir de forma lenta e ser específico, de forma que vocês possam ouvir de forma correta e compreender de forma correta, e que possam celebrar de forma correta. É difícil acreditar, mas a essência, que é você, que você chama consciência, é sagrada. Não é criada pela biologia. Ela chegou em um lugar sagrado, no momento sagrado, dado à humanidade para uma experiência sagrada e apropriada, e permanece assim desde aquele dia até hoje. E a raça humana não teve isso a não ser há 100 mil anos atrás, e apenas há 50 mil anos de uma forma ativa e eficiente. É algo novo. Quando vocês dão uma olhada na idade da Terra, à medida que era preparada para vocês, foram apenas nos últimos momentos da história que isto aconteceu. Novo. Uma nova mensagem, e vocês celebram e trabalham com ela, e vocês a descobrem. E agora vocês se sentam aqui diante de mim, um grupo de velhas almas. Deixe-me falar agora, antes que comecemos os ensinamentos, para aqueles que estão ouvindo e lendo, e eles não estão na sua estrutura de tempo. Isto é tão quântico quanto pode ser. Mas nós agora falamos aqueles cujos potenciais são de estar lendo e ouvindo, e eu posso vê-los. E à medida que eles ouvem e que leem, mesmo que não seja hoje para eles, como é para vocês, isto ainda está no agora para mim. Portanto, eu posso acessá-los e dizer, ouça, meu querido, isso é para você. Eu posso estar em uma parte muito especial da Terra. Eu posso estar em um lugar onde pode-se olhar para o céu e então meu sócio vê todo um conjunto diferente de estrelas. Mas a verdade é a verdade. E eu sei quem você é à medida que você lê, que ouve. Pois esta é uma informação sagrada e vocês sabem que é. E eu sei quem você é também. Você é eterno. Todos vocês. Todos vocês sempre foram e sempre serão. E eu levo vocês de volta até um lugar onde vocês não podem realmente lembrar. Vocês não estão equipados para lembrá-lo. Vocês não têm a essência necessária para lembrá-lo. Pois aquela separação, aquilo se separou quando vocês chegaram. E é sobre isso que eu quero falar.
eu levo você de volta. Ó Ser Eterno, você sempre esteve comigo. Quando você estava do outro lado do véu, você não era singular, você não tinha um nome singular. Quando nós dizemos que cantamos o seu nome em luz, nós cantamos um coro de pluralidade. Você é parte de um coletivo, que é Deus. E nesta coletividade, há o que nós chamaremos energia central da alma, ou energias centrais da alma, que não são singulares, pois estão todas conectadas o tempo todo. E vocês se acostumaram a estar conectados. Quando vocês eram a parte de Deus, vocês pensavam como o coletivo, vocês pensam como o Deus eterno. Vocês pensam como o Criador. Vocês têm uma consciência que está sempre conectada com amor, que é espesso. Vocês ouvem a música tocando. E a música é a luz do universo. A interdimensionalidade que brilha todo ao seu redor, que canta a magnificência e a música que é sempre reconhecida. A música é tocada em luz. É a melhor forma que eu posso descrever. É a melhor maneira que eu posso descrever. Você não é singular. Você não está só. E é algo belo. Você estava lá quando a Terra foi criada e você sabia o que estava acontecendo. E eventualmente você participaria em ainda outro planeta de livre-arbítrio, em um outro cenário do que vocês chamam humanidade. Isso já aconteceu antes? Oh, sim. Oh, sim. Ouçam. Não existe início para você. Esta é a magnificência que você precisa saber. Você não pode imaginá-la, pois a sua visão tendenciosa é apenas para frente e não para trás. Meu sócio mencionou isso para você. Você acha que é eterno e você pode dizer: eu acredito na continuação da vida e eu continuarei para sempre, mas você não pode ir para o outro lado. Seu cérebro tem dificuldade em pensar que você sempre foi. Por que isso é tão difícil? Se você pode olhar numa direção e dizer que você é eterno, você não pode simplesmente se virar e olhar na outra direção e dizer: para sempre eterno. Faça. Não existe tal coisa como uma limitação de tempo. Não existe tal coisa como uma alma que envelhece, pois ela é a essência do Criador. Sempre é e nunca muda, e sempre será. E é isso que você é. Eu estou com você no vento do nascimento. Uma frase que nós utilizamos antes é um vento espiritual que sopra deste lado do véu que você chama Terra para aquele que é interdimensional, quase como um portal. E você entra desta forma. Esta é a melhor forma de eu descrevê-lo. É como nós sentimos isto. E lá está você, como o ser magnífico que você é, angélico. Portanto, por motivos lineares, apenas para ensinamento, eu vou agora descrever para você, de uma forma que possa compreender de maneira linear, o que acontece. E para aqueles de vocês que se perguntam sobre os ensinamentos do meu parceiro a respeito da energia quântica se separando em partes, em passos, vá mais lento, médio, essas coisas são difíceis. Esta é a linearidade para você, de algo que não tem linearidade. Este é um método de ensino. E nós damos isto ao meu parceiro para que você possa compreender. E portanto faremos novamente agora. O que acontece quando você nasce? Se você é uma parte de Deus e você entra como um ser biológico no momento do nascimento, você pode reconhecer por um instante que você não tem tudo
que você tinha quando era uma parte de Deus. Algo aconteceu ou algo acontece quando você entra no vento do nascimento. Algo profundo acontece, um sistema acontece. E você chega como um ser humano que tem um atributo onde você não sabe realmente quem você é, até que você comece a examiná-lo. Mas vamos olhar para este atributo do ser humano apenas por um instante, mesmo antes de eu começar a descrever a separação. Vamos dar uma olhada no que acontece. Você chega sozinho, em 3 dimensões. Você é singular, o que é muito diferente da forma que você era. Não está mais conectado. Algo está faltando e você sabe disto. E eu vou dizer algo que nós apenas dissemos a alguns grupos no passado. Os bebês recebem uma dispensação de graça, de forma que não seja muito difícil, de forma que não seja amedrontador. Os bebês, nos seus primeiros 6 meses de vida, podem ver pedaços e partes do outro lado do véu. E então eles olham para o canto e sorriem. Eles fazem barulhos vendo a luz, à medida que eles veem a família e as cores interdimensionais que são sagradas, que apenas seguram eles nos braços de Deus por alguns instantes para saberem que está tudo bem, que eles ainda estão sendo cuidados. E cada mãe nesta sala sabe disso, pois elas viram isso com seus filhos. O olhar alegre para o canto da sala, onde aparentemente não há nada, e então a criança está hipnotizada por aquela energia, e a mãe olha e tudo que há lá é nada. E agora vocês sabem. Tudo isto é parte de um sistema de amor pelo ser humano. Lentamente isso vai embora. E à medida que o ser humano desenvolve uma consciência, uma maturidade da mente, onde pode pensar por si mesmo, a primeira coisa que ele faz é sentir falta do que ele tinha. E isto começa a explicar aquilo que é a solidão. Solidão por Deus, solidão pela família. Algo está faltando. Você pode estar rodeado por irmãos e irmãs, pais, mães, mas algo está faltando. Quando você está na sua maior solidão, por si mesmo, algo está faltando. E, portanto, a humanidade, como um todo, procura pelo Criador. E isto explica aquilo que é organizado e divino, explica os vários passos que meu parceiro diz que vocês constroem para poder tocar a face de Deus. Aquilo que é espiritual, aquilo que é religioso, aquilo que é organizado, aquilo que não é organizado. A maior parte da Terra encontra uma forma de tocar a face de Deus. E talvez esteja dentro do escopo de sua realidade pensar nos momentos onde você estava de joelhos e havia adoração, altares, prédios, e havia palavras, mestres, canções, o que quer que seja, para levar você de volta aonde você estava, pois você sente falta de estar conectado. E agora eu vou mostrar a você por quê. Lá está você, figurativamente, metaforicamente, como uma parte da criação, pronto para nascer novamente, em uma família de sua própria escolha, com a escolha da sua família e sua escolha antes de você ter nascido. O sistema te coloca apropriadamente em um lugar, não é um mistério. Você escolheu. Mas há aqueles ouvindo agora e aqueles que estão lendo, até mesmo nesta sala aqui, que diriam: agora eu sei que você está errado, Brian, pois eu nunca teria escolhido aquela família. Sim, você escolheu. Você escolheu. E talvez, apenas talvez, você tenha escolhido
para que tudo fosse diferente. Você sabia disto? O que você fez com sua família faz uma marca neste planeta. Isto muda os atributos kármicos deles, muda os seus atributos kármicos, muda a hereditariedade que é kármica, de quem eles escolhem ser no futuro. Vocês já pensaram sobre isto? O que você pode ver são apenas problemas, dramas e coisas difíceis. E tudo isso criou uma vibração que vai mudar o que acontece daqui por diante naquele grupo kármico. Talvez você tenha se afastado de algo e tem sido difícil. Talvez você tenha se desassociado daquilo que você chama de algo obscuro. Talvez você sinta que liberou e escapou disto. E eu vou dizer algo a você. O que você fez foi curar aquilo, e você nem mesmo sabe. E você não sabe como funciona. Você é tão singular em seu caminho que você pode ver apenas uma coisa de cada vez. Você não pode ver a multiplicidade do que suas ações vibratórias criam em um futuro que você não pode imaginar. Trabalhador da luz, tudo o que você faz muda o que acontece a seguir. O ato de sentar-se na cadeira hoje muda o que acontece a seguir. O ato de ouvir a uma gravação ou ler as palavras em algum lugar, neste momento para você, muda uma vibração em algum lugar, de alguma forma. Os potenciais do planeta mudam porque vocês estão olhando para isto, ouvindo isto, participando disto. Lá está você como uma parte de Deus, prestes a nascer. E você se separa. E é algo profundo. E eu não posso acreditar, como Cryon, quantas vezes vocês fizeram, você fez isso apropriadamente, propositalmente. Isto agora explica porque nós lavamos seus pés com amor. Porque eu estou olhando para e estando consciente da humanidade. Aqueles que ouvem isto e leem isto e participam disto passaram por tantas coisas, e isto é apenas o início quando vocês chegam àquilo que vocês abandonam propositalmente, de forma que vocês possam vir para esse planeta por alguns anos. E eu observo vocês fazerem isto e eu não posso acreditar. A primeira coisa que se separa de sua magnificência é a maior parte da divindade, a divindade que sabe quem você é, que celebra o Deus, aquele que te ajuda a cantar as canções, aquele que está conectado o tempo todo e você chama de seu eu superior. Outros chamaram de Espírito Santo, mas é algo pessoal e pertence a você e se separa completamente. Você chega com ele, mas é interdimensional e você não. Não no nível consciente. Você pode ser quântico no seu DNA, mas não está consciente disto. Consciente de que há algo que é você, em você, que é Deus. Isso vem mais tarde. Eu falo para aqueles que sabem disso, que procuram ativamente o eu superior. Mas você sabe que é parte de você? Você sabe que isto pertence a você? Isto começa a explicar isto que nós dissemos antes, que quando vocês começam a empurrar a porta, quando vocês começam a questionar quem você é, há algo maior? Você pergunta. Há um sistema? Você pergunta. Você senta para meditar e diz: querido Espírito, mostre-me o que eu preciso saber. E então você é sobrecarregado com a emoção do amor. É porque do outro lado daquela porta existe uma parte de você que é enorme, que tem o seu nome, que tem sua mão esticada, dizendo: pegue-a, conecte-se, pegue-a.
Você não precisa implorar para estar em conexão com o Espírito. Você não precisa sofrer, meu querido, porque isto é você. É a você que você está pedindo para conectar. A primeira coisa que acontece, aquilo que é sagrado, aquilo que é angelical, o anjo que é você, se separa. Portanto, de forma linear, você pode dizer que em seu caminho daquilo que você considera o céu para aquilo que você considera o lugar do nascimento, tudo isso acontece instantaneamente. E o eu superior se separa. Agora, o ser humano linear dirá: bem, Cryon, isso é interessante. Para onde ele vai? E a resposta é sim. Porque não existe onde. Ser humano, em um estado quântico, ele é o que é. Sempre com você, não importa o que aconteça, e no entanto, sempre com Deus, não importa o que aconteça. E agora eu vou dar a você um conforto. Isto não está nas nuvens, meus queridos. Isto vibra em um nível mais elevado. É mais elevado? É você mesmo. E esta é apenas uma das 3 separações que desejamos escrever esta noite. E as outras, inacreditáveis para você. Se nós fôssemos dar um título à mensagem desta noite, seria a pluralidade do espírito humano. A mensagem foi dada em pedaços e partes, até mesmo meu parceiro ensina esta mensagem, mas esta canalização vai informar a sua complexidade. A próxima coisa que se separa de você é o que nós chamaremos seu grupo de ajudantes. Aquilo que quando você vem para a Terra, você lineariza como seus guias e anjos que pertencem a você. Você não vai gostar desta parte. Porque guias, anjos e ajudantes supostamente devem saber mais do que você. Não realmente. Não realmente. Eles são as partes sagradas de você que se separam, que parecem ser múltiplos. Guias. Quantos você tem? Você pode dizer 3 ou 4. Então, há aquela parte clássica de você quando você muda o nível vibratório, quando os guias vão embora e outros chegam. Esta é a sua percepção, sem nunca compreender que eles sempre foram os mesmos porque são parte de você, seus anjos, seus guias, são você, aparecendo para você na linearidade como auxiliares. A piada é esta. Toda vez que você muda a vibração, você acha que eles vão embora e então retornam novos como outros, mas não. O que acontece é que à medida que você muda a sua vibração, você os vê sob uma luz diferente. Eles não são outros agora. Eles são você, magníficos. Os humanos querem que seus guias sejam outros, alguém mais, mas eles não são. E isto ajuda a explicar certos tipos de sentimentos que vocês têm. Porque você sente falta deles. Se sentir que eles se retiraram, você sente falta. Não apenas isso, você entra em depressão quando eles não estão lá. Você sabia disto? E aqui está o mistério. É que a humanidade, em geral, anda por toda uma vida sem nunca conectar com eles, apesar de eles estarem lá o tempo todo. Eles são silenciosos até que você fale, até que você peça. E você pode dizer, mas o que eles fazem? Sim. Deixe-me dar a você uma dica. Eles existem em seu campo Merkabah. Este é o campo do DNA que nós discutimos. Eles existem lá. Aproximadamente 8 metros de diâmetro. É lá que eles estão. E se vocês querem dar uma localização, é lá onde eles estão. Eles são responsáveis, em primeiro lugar, pela intuição.
É isso que eles fazem. Este é o mapa que ajuda você a saber quando virar à esquerda ou à direita, quando é o tempo, quando mover em sincronicidade. É aquilo que te trouxe até aqui. Para aqueles de vocês que se sentam nas cadeiras à minha frente, foi isso que trouxe você aqui. O desejo que você tinha de estar na presença de Gryon é maior do que você acha. É isto que trouxe você aqui. Seus guias, que você chama seus anjos, necessariamente eles estão em seu campo áurico, em seu campo Merkabah, em seu campo do DNA. Eles pertencem lá. Eles nunca vão embora. Mas quando você muda a vibração devido a uma epifania, a uma compreensão, parece que eles desaparecem por um instante porque você está mudando. Deixe-me contar uma coisa para vocês na história com a qual vocês se relacionam. Nesta cultura, eu revelo isto. Era aproximadamente o pôr do sol no Oriente Médio, há cerca de 2000 anos. E o Mestre do Amor está pendurado em um pedaço de madeira onde ele está pregado. Ele está no processo de aparente morte. Ele está prestes a passar por uma mudança magnífica. E neste processo, aqueles que estavam ao redor dele olham para ele. E eles ouvem ele dizendo: aqui está o homem que disse, eu sou filho de Deus e também você. E aqui está o homem que mostrou a vocês o que um DNA 100% eficiente faz. Aqui está um ser humano que assumiu a mestria. Aqui está um mestre metafísico que mostrou a vocês o que vocês podem fazer quando vocês contactam seu eu superior. Aqui está aquele responsável em sua cultura pela mestria. E vocês veem isto. E o que ele disse? E o que foi reportado naquela hora? Quando ele está prestes a mudar a energia dele, ele olha para o céu e diz: por que você me abandonou? Onde você foi? E vocês já se perguntaram por que tal coisa poderia ter sido dita pelo Mestre do Amor? Alguém tão conectado com seu eu superior que ele tinha a essência do Criador à medida que caminhava de um lugar para o outro e fazia os milagres que fazia, para mostrar a vocês o que vocês podem fazer. Por que ele diria isso? O que estava acontecendo? O que aconteceu? Alguma coisa deu errado? Agora você sabe. Pois naquele breve momento, quando ele estava mudando a energia, pareceu para ele que tudo o que ele era tinha abandonado. E ele se sentiu só pela primeira vez em sua vida. E então tudo retornou, meu querido, tudo retornou. Agora você sabe. Estes são seus guias e anjos e eles estão com você assim mesmo. Você tem uma entourage, uma comitiva que é você. Agora, a palavra entourage, comitiva, poderia te levar a acreditar que há muitos. E não são entidades, são energias. E são as energias de você com os outros. Difícil de compreender, mas isto é parte da separação, é a terceira parte de 3. Se você olhar para a espiritualidade, se você olhar para os sistemas, há tanta evidência do tema do 3, o 3 e 1. Procure por isso, pois está em toda parte. E estas são as 3 separações. Esta comitiva permanece do meu lado do véu. A parte de Deus que você é, parte de você permanece aqui. Mas o que ela faz? Esta é sempre a pergunta do ser humano. Tudo precisa fazer algo. Você percebe que qualquer processo para o qual você olha, aqueles que estão nesta sala durante as pausas irão para outra sala e lá eles encontrarão trabalho energético, pedras com energias, vidros com energia, encontrarão processos e vocês olharão para tudo isso e perguntarão. A pergunta sempre será a mesma, não é? O que isto faz?
quão linear é você. Portanto, eu vou dizer o que faz. Antes que eu possa explicar isto apropriadamente, eu colocarei isto em um quebra-cabeças, um enigma. E então nós solucionaremos o enigma respondendo o que eles fazem. E aqui está o enigma, quebra-cabeças. Vale de forma lenta, meu parceiro, porque eu quero preparar isso para você. De forma linear. De forma lógica. Há aqueles ouvindo e lendo e nesta sala que acreditam que sua habilidade que acreditam na sua habilidade de manifestar sua própria realidade. Eles liberaram seu imprint kármico, eles seguram o leme da sua realidade, de sua vida, firmemente eles movem de lugar para lugar usando sua intuição. Eles, de alguma forma, se acostumaram com o fato de que a sincronicidade acontece apenas no último momento possível, o que os humanos não gostam. Mas eles confiam. E eles encontram-se movendo através da vida, encontrando aqueles que deveriam encontrar, indo para os lugares para onde deveriam ir, e sem ficar preocupado se não funciona exatamente da forma como eles gostariam. Isto é manifestação. Eles criam sua própria realidade. Onde eles vivem, quem eles encontram, a família, as parcerias, os empregos, todas as coisas que os humanos precisam vivenciar, pagar as contas, e eles manifestam isto. E é uma ferramenta que nós sempre descrevemos. Eles criam sua própria alegria. Eles se movem facilmente para dentro e fora de lugares, às vezes passo a passo, um lugar levando até outro, entrando em um lugar onde eles podem fazer o melhor bem para o planeta e, no entanto, manifestar a alegria do conforto enquanto estão lá. Agora, com isto em mente e a lógica disto estabelecida, eu vou fazer uma pergunta ética e espiritual. A menos que você esteja em uma ilha deserta, você compreende, querido ser humano, que se você cocria para si mesmo e manifesta sua própria realidade, você está também afetando todos os seres humanos ao seu redor em sua situação. Você já pensou sobre isto? Então, à medida que você empurra para frente para algum lugar para viver, sincronisticamente com outros, ou então para uma nova posição, um novo emprego, ou uma parceria, ou então um novo negócio, ou qualquer coisa que você sinta que tenha manifestado, você afeta outro ser humano. E aqui está a pergunta ética que eu faço a vocês, que é espiritual. O que dá a você o direito de forçar sua manifestação sobre eles? Talvez você não tenha pensado nisto. Você sabe por que você não pensa sobre isso? Porque é uma situação ganha-ganha quando isto ocorre. Ninguém precisa perder para que você ganhe. Este é um atributo humano de singularidade. É uma visão tendenciosa. Portanto, você não pensa que está forçando a vontade de alguém. Mas se você estivesse? E agora eu vou responder a isto. E é algo difícil. Do outro lado do véu está esta comitiva energética que se separa para cada ser humano no planeta e permanece do meu lado do véu. Pense nisso por um instante como uma sopa de potenciais de cada ser humano na Terra, que é cooperativa, que sabe o que está acontecendo. Agora, certos seres humanos despertam com manifestações, com habilidades de manifestação, porque estão conscientes e desenvolvem-nas. Isso pode ser você que está ouvindo ou lendo, e isso não te torna melhor do que qualquer outro ser humano. Simplesmente significa que você procurou e encontrou aquilo que está vibracionalmente mais elevado, aquilo que sempre esteve lá,
aquilo com que você gostaria de se conectar, e coloca num lugar onde você pode cocriar para a humanidade. E você pensa que está fazendo para si mesmo. Você está tendo a imagem da grande cena? Toda vez que você muda sua própria realidade, algo acontece com o resto da comitiva. Está ao seu redor, cooperando. Mesmo seres humanos que ainda não despertaram têm uma comitiva desperta do outro lado do véu, que sabem o que você está fazendo e estão cooperando com isso. Portanto, não existe uma questão ética de você forçar alguma coisa sobre alguém. Que singular! Quão parcial você é, pois em um estado quântico tudo está conectado. O que você está fazendo é manifestar para os outros também. Quando você se coloca em uma nova posição, um novo lugar, você compreende que você irradia luz lá? Você acha que foi apenas você que se colocou lá? Existe um sistema que é tão grande. Tudo que é, que se separou, fica do outro lado do véu, olhando para o que você está tentando fazer, criando as sincronicidades que você permitirá que aconteça. Eles estão todos juntos, ajudando você a fazer o que está fazendo. Meu parceiro brinca com isso às vezes. Ele pede a vocês para pensarem no anjo do estacionamento. Aquela energia que parece dizer a vocês quando virar à direita ou à esquerda no estacionamento, e então você chega no momento certo para pegar a vaga de alguém que saiu. É isto na sua forma mais simples. Alguém perde quando você faz isto? Há um pensador linear, ser humano, aquele intelectual que diz: espere um minuto, Brian, e que tal todos os outros que não conseguiram aquela vaga? Eles perderam. A pergunta foi feita muitas vezes: o que acontece se todos estivessem procurando uma vaga e estivessem o mesmo anjo do estacionamento? E eu vou dar a vocês uma resposta a isso. Eu vou dizer: o que aconteceria se todos tivessem a habilidade de cocriar? Eu vou dar a você a resposta a isto. Eu quero que você ouça. Aqui está: paz na terra. É isso que acontece. Você está começando a compreender? Vocês são uma minoria. E vocês sempre serão uma minoria. Nunca haverá um momento quando toda a terra vai despertar. Você sabe? Este não é o potencial, nem nunca foi o potencial. Menos de 0,5% da humanidade precisa despertar e fazer o que vocês estão fazendo para que o resto e as comitivas que estão cooperando com você criar a paz na Terra. Mas você se torna aquele que acende a luz, sustenta a luz. Nem todos os navios têm o seu próprio farol, percebem? Grupos de navios vão ser guiados para o porto seguro por um forte farol que mantém sua luz brilhando. Compreendem isto? Quantos faróis existem e quantos navios existem? Perceberam o que eu estou querendo dizer? Você é um farol. Nós dissemos isto a vocês há 20 anos atrás. Alguns de vocês dizem que isto é um símbolo do trabalho de Gryon. É uma metáfora maravilhosa para isto. Até hoje ainda é. E esta é a separação. Este é o ensinamento de hoje. Eu não quero complicá-lo, nem dar algo mais a vocês que poderia perturbar isso. Portanto, com isto nós encerramos. Por que você não pensa sobre isto? Ontem, em seu tempo, nós contamos a vocês sobre Elias. Nós falamos sobre o que ele fez, que Eliseu observou, literalmente ascendendo, não morrendo, mas ascendendo, e vocês observaram o processo. À medida que Elias caminhava para o campo, Eliseu disse: ele tinha um veículo ao redor dele. Ele estava guiando uma carruagem de luz. Eu não posso olhar para ela porque é muito luminosa. E ele se transformou em uma maravilhosa, imensa luz brilhante e acendeu. E agora eu vou dizer a você o que era aquilo. Aquilo foi Elias recombinando as
das 3 partes: a entourage, a comitiva, os ajudantes angelicais e o eu superior. E por um instante, vocês viram a capacidade plena de um ser humano. Isso foi dado a propósito, para que aqueles que fossem analisar isso pudessem dizer o que foi, o que aconteceu. Não foi Deus descendo para buscá-lo, foi Deus nele, mostrando-se para vocês. E cada um de vocês tem isto. Cada um de vocês tem isto. Ouçam. Cada um de vocês tem isto. E eu sei disto, pois eu estava lá quando a separação ocorreu. Há profundidade aqui. Eu observei humanos por éons de tempo. Eu olhei nos olhos, metaforicamente, daqueles que eu amo e que são parte da essência de Deus como eu sou, que estavam prestes a vir para a Terra por 3 meses, sabendo do potencial que eles poderiam morrer como crianças ainda. E o sistema estava estabelecido. Não era uma predestinação, mas uma predisposição. Isso quer dizer que era apenas um potencial, dependendo do que acontecesse a seguir, mas um potencial kármico tão forte que na maioria das vezes era aquilo que acontecia. E você pode dizer, por que eles faziam isto? A morte de uma criança às vezes muda uma família para sempre, absolutamente para sempre. E algumas vezes é tão debilitante que leva-os a um ponto zero. Seu estado emocional chega a zero, faz com que eles rolem no chão, chorando para Deus, às vezes com raiva, às vezes desesperados, sempre com tristeza. E é ali que eles encontram o eu superior, é lá que eles começam uma vida completamente nova, é ali que eles criam uma luz que não estava lá antes, e então, pelo resto de suas vidas, eles mudam o próprio pó da terra por onde eles caminham, porque eles encontraram o Espírito. Tudo porque um ser humano disse, eu farei isso, eu virei e farei isto. Os pais não percebem isso, que frequentemente eles retornam. E se os pais permitirem, chega uma outra criança, a mesma alma. Eles se mostram e dizem, estou de volta. E os pais não veem isto. Mas este é o sistema e este é o processo. É profundo e é a cola do amor que mantém todas essas coisas juntas, para que você possa criar luz neste planeta de tantas formas, em tantas direções. Mas a verdade é esta: acontece uma separação e vocês passam toda a sua vida, todas as suas vidas, desejando se reconectar. E talvez isso tenha trazido você até aqui, para que nós dois, se eu puder usar esta expressão singular, pudéssemos ter esta pequena conversa. Será que eu conversei com você hoje? Oh, sim. O ouvinte, o leitor, aqueles que se sentam na cadeira neste lugar. Vocês precisavam ouvi-lo, para que quando você levante dessa cadeira, saia, e quando você decidir estar sozinho por um instante, você possa fazer aquela pergunta: isso foi realmente verdadeiro? Eu sou tão magnífico assim? Eu estou rodeado por esse tipo de energia, as ferramentas da cocriação? Eu posso realmente mostrar esse tipo de luz para a Terra? E a resposta é sim, e sim, e sim. Isso foi dado em amor neste dia, e assim é.